E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá qual hora que você está estudando. Vamos iniciar a resolução das questões de língua portuguesa do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, prova de enfermeiro, mas é prova para todos os níveis superiores, para nível técnico serve como treinamento. Mas vamos lá iniciar as questões de português, língua portuguesa, que é a prova mais difícil que a FGV tem no seu plantel de questões, não é isso? Alguns comparam a FGV como a banca mais difícil de todas as bancas que nós temos aqui no país, certo? Então, língua portuguesa são 20 questões. Vou iniciar com o texto. É característica da FGV trazer textos que sejam textos argumentativos, textos pequenos, não são textos cansativos, como muitas bancas trazem uma folha inteira com texto. Então, texto 1, vou ler para vocês. Quem já leu, não quer reler, é só pular. Todas as questões elas estão divididas por capítulos, então se você quiser ver a resolução de uma questão específica, é só você pular no capítulo que está aqui na descrição do vídeo, nos capítulos e aqui na barra do vídeo, certo? Então vamos lá. Texto 1. Stephen Hawking, a mente que superou tudo. Esse aí é o título do texto. Em reverência ao gênio que revolucionou o estudo da cosmologia, o mundo prestou tributo a Stephen Hawking no dia seguinte à sua morte. O cientista britânico, símbolo da superação, teve papel decisivo na divulgação científica e virou um ícone pop. O Globo, 15 de março de 2018. Então esse aí foi um texto falando sobre Stephen Hawking. Vamos para a questão número 1. Lembrando, antes de iniciar a questão número 1, na hora da prova, em todas as provas de português, o ideal é que você leia a primeira, segunda questão, o enunciado da primeira, segunda questão, e veja se essa questão ela remete ao texto. Porque muitas vezes a banca traz um texto, você lê lá o texto e a banca já pede na primeira questão uma questão de gramática que você não precisa recorrer ao texto. Então é indicado que você lê a primeira questão, depois retorna ao texto. Outra coisa é que se você lê primeiro o enunciado da primeira questão, quando você retorna ao texto, esse texto ele você já vai olhar ele com um olhar de que está procurando ali a resposta da questão. Então, é uma das formas de responder questões de português. Não perde muita coisa se você fizer como eu fiz, ler o texto primeiro, inclusive principalmente um texto pequeno feito esse, mas ajuda quando você faz da forma seguinte, que é ler primeiro a questão, depois o texto. Então, vamos ver a questão número 1, o que é que ela fala, o que ela pede, o que é que ela quer. O texto 1 é uma pequena notícia de primeira página de O Globo, cujo conteúdo é ampliado em reportagem no interior do jornal. A marca mais característica de ser esse texto, um texto resumido, é... Então ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, ele diz que o texto que nós acabamos de ler, que eu acabei de ler, ele é um texto resumido, ele é um texto de capa. Notícia de primeira página, é uma pequena notícia de primeira página de O Globo. Então ele traz a notícia de capa e essa notícia está bem desenvolvida dentro do jornal. Então significa que o texto 1 é um texto resumido da notícia maior que está dentro do jornal. Essa primeira questão você não precisa nem recorrer ao texto, você não precisa ler o texto. Apesar dele falar o seguinte, ele querer a marca mais característica de ser um texto resumido é. Então, como é que eu responderia sem precisar recorrer ao texto? Mas eu posso recorrer ao texto também. Quando a gente vai resumir um texto, ou seja lá o que for, por exemplo, eu vou dar uma aula de qualquer doença, vou dar uma aula de hanseníase. Quando eu vou dar essa aula, logo no início eu faço um resumo dessa aula. Ao fazer esse resumo, o que é que eu trato? Como é que eu trabalho esse resumo? Como é que eu faço esse resumo? Esse resumo vai vir com os principais subtemas, que é daquele tema principal. O tema principal é a hanseníase, no caso do exemplo aqui. E os subtemas vão ser o quê? O diagnóstico,
vão ser o tratamento, vai ser as formas de contágio. Ou seja, no início da minha aula eu vou dizer, essa aula eu vou tratar isso, isso, isso e isso. Um texto resumido, ele precisa obrigatoriamente, para ser resumido de forma eficaz, ele precisa vir com as principais ideias no seu texto. Ou seja, ele precisa vir com os principais temas, subtemas, porque o tema principal é o tema que vai ser discutido, no caso aqui é o Stephen Hawking. O principal tema é o Stephen Hawking. E os subtemas discutidos são as características que vão vir apresentadas no texto. Então, a alternativa que melhor representa isso, que melhor representa um resumo, é a alternativa D. Por quê? Vamos lê-las. Na letra A ele fala, a presença marcante de frases curtas. Ele está dizendo que a letra A está dizendo que a presença marcante de frases curtas caracterizam um texto resumido, caracterizam esse texto como ser resumido. Um texto, ele não é, com certeza um texto resumido, ele vai vir com frases curtas, porém não é necessário que obrigatoriamente tenha as frases curtas para que esse texto seja resumido. Então, letra A está cortada. Letra B, a preferência por sinais de pontuação em lugar de conectivos. Outro fator que não obrigatoriamente torna esse texto um texto resumido. Letra C, ausência de adjetivos e advérbios. Também não se você retirar adjetivos e advérbios, o texto também não vai dar obrigatoriamente um grau de ser resumido. Letra D, a seleção de temas de destaque. Então, os temas que vão ser discutidos obrigatoriamente, diferente das outras alternativas, eles precisam ser discutidos no seu resumo. Quando você vai fazer uma redação, você coloca as ideias principais no seu resumo e discorre no desenvolvimento essas ideias principais apresentadas lá no resumo. Então, letra D, seleção de temas de destaque. Obrigatoriamente tem que ter no seu resumo. Letra E, a utilização dos verbos indicadores de ação rápida. Só porque o verbo indica uma ação rápida não quer dizer que está em texto resumido. Torna-se esse texto resumido. Então, letra D é a alternativa correta.